Bom dia, pessoal. Resolvi gravar aqui esse vídeo para responder as questões, visto que nenhum aluno tinha respondido as 3 últimas questões da última lista de exercício. Bem, sei que o assunto não é tão simples, né? Quando a gente não tem um programa para fazer o exercício, então eu resolvi não utilizar o programa, resolver esse exercício como se fosse numa folha de papel. Eu resolvi usando o Paint, né? Para vocês saberem que vocês poderiam resolver a questão mesmo sem o uso do programa. Bem, primeira coisa que a gente teria que fazer, a gente teria que fazer aqui essa linha, esse eixo cartesiano aqui, para dizer aqui, no eixo X, bota aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Botei até 7, mas precisava só até 5 para resolver a terceira questão. E no eixo Y também botei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Aí o que a questão pede? Informe qual a forma geométrica que irá se formar seguindo os comandos a seguir. Line, então a gente ia digitar line no AutoCAD e inserir esses vários comandos. O primeiro comando ia ser uma linha 2,2. Aí aqui, quando eu fosse criar a linha 2,2, quando a gente bota esse comando, quando a gente faz esse comando aqui, line mais, sem botar o arroba, a gente está dizendo que são coordenadas absolutas. Então a coordenada absoluta, ela vai estar respeitando o meu eixo cartesiano. Se eu disser que é a posição 2, 2, ele vai estar aqui, marcando aqui, 2 em X, 2 em Y. Então, o primeiro ponto aqui, é esse pontinho aqui, 2, 2. O segundo ponto que ele pede é o ponto 2, 4. Então, o primeiro ponto que eu fiz foi esse aqui, daqui para cá, o 2, 2. Marquei o primeiro ponto. Não desenhou a linha ainda. A linha vai ser feita só a partir do segundo ponto, porque aqui eu só tenho o primeiro ponto. O segundo ponto foi 2, 4. Então aqui, 2, x, 1, 2 e o y, 1, 2, 3, 4. A partir do momento que eu botei o segundo ponto, ele já criou a minha primeira linha. Aí o terceiro comando, 3, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aí já foi para cá. Então, ele já criaria essa primeira linha e essa segunda linha. Terceiro comando, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aí já veio para cá. Criou essa terceira linha aqui. No comando 5, 4. Aí tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Já criou essa outra linha. E assim vai, comando 5, 2, 5, 2, comando 4, 1, depois o comando 3, 1 e finalizando o comando volta para 2, 2. Então, quando eu fizesse essa sequência de passos aqui, eu ia estar formando essa figura geométrica aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um octágono. Então, eu estaria formando esse octágonozinho aqui no AutoCAD. Essa foi a terceira questão. A quinta questão, eu pedi para vocês calcular a área, certo? A área é muito simples, pessoal. Vocês veem aqui, no octógono, eu posso não saber calcular a área do octógono total. Mas eu posso fazer uma série de divisões. Se eu passar algumas linhas aqui por dentro do octógono, eu vou formar o que? Eu vou formar quadrados e triângulos. A área do quadrado, né, base vezes altura, e a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Aqui, eu tenho aqui, três quadrados iguais, que eu tenho base, que é 1, altura, 2. Então, esses 3 triângulos aqui, eu tenho a mesma área, que vai ser, 1 vezes 2, 2 metros quadrados, por exemplo. 2 metros quadrados vezes 3 teria 6 metros quadrados. Já esse outro triângulo aqui,
é base 1, altura 1. Então aqui é 1 metro quadrado mais 1 metro quadrado, 2 metros quadrados. Então aqui eu já tenho 6 mais 7, 8. Aqui eu já tenho 8 metros quadrados. E a área do triângulo seria com base, que é 1, altura também é 1. 1 vezes 1, 1 metro quadrado, dividido por 2, meio metro quadrado. Meio metro quadrado vezes 1, 2, 3, 4, dá igual a 2 metros quadrados. Então eu tenho 6 metros quadrados desses 3 triângulos, 2 metros quadrados desses 2 triângulos, desses 2 quadrados, e mais 2 metros quadrados desses 4 triângulos. Somando tudo, a gente vai ter a área de 10 metros quadrados. Agora respondendo a quinta questão. A quinta questão, deixa eu botar aqui na pergunta. Então a pergunta é o seguinte: considere a sequência de comandos e diga o que irá se formar. Line mais enter 00 arroba 3,3 arroba 0, menos 1 arroba menos 1 arroba 1,0 e ESC para finalizar. Bem, pessoal, quando eu boto o meu arroba, eu estou dizendo que não vou mais utilizar a coordenada absoluta. Agora eu vou utilizar coordenadas relativas. Coordenada relativa, ele não considera mais o meu eixo cartesiano. Ele considera o quê? Que eu vou ter deslocamentos. Então não vou ter mais o ponto 3, 3. Eu vou ter um deslocamento 3, vai deslocar 3 posições em X, vai deslocar 3 posições em Y. Ele não tem aquele ponto fixo, não vai estar no ponto 3, 3. E sim é o deslocamento 3 posições em X, 3 posições em Y. A mesma coisa aqui, ó. O segundo ponto, arroba 0, menos 1. Quando eu digo que é 0, eu estou deslocando 0 posições em X e deslocando menos uma posição em Y. Então estou descendo uma unidade em Y. Então como é que ficaria a nossa questão aqui, ó? Ficaria o seguinte: o primeiro ponto que ele pediu foi o line mais enter 00. Ó, line mais enter 00. Quando eu boto o line mais enter 00, eu estou dizendo que ele vai iniciar nesse ponto aqui, ó, porque é o 00, certo? Então a partir desse ponto eu vou criar minha primeira linha com o segundo ponto que eu inseri. O segundo ponto que ele pediu foi o arroba 33. O arroba 33 é o seguinte: arroba 3, ele está deslocando 3 unidades em X, ó. 1, 2, 3. 3 unidades em X e 3 unidades em Y. Juntando aqui os dois, ó, eu vou ter aqui o meu segundo ponto. No meu segundo ponto, eu já tenho a minha primeira reta. Eu formei essa primeira reta. No terceiro comando, ele pediu arroba 0, menos 1. Se eu estou dizendo que é 0, eu tenho 0 deslocamento em X. Então, o X eu fiquei na posição 3. Em Y, ele deu um deslocamento de menos 1. Menos 1 em Y. Então, em Y eu estava na posição 3. Eu fui para a posição 2. Ele teve deslocamento de menos 1, foi aqui para baixo. Então, eu vim aqui para baixo, certo? Próximo comando, ele pede um deslocamento de menos 1 e 1. Deslocamento de menos 1 em X, ele vai para 2, certo? E o deslocamento em Y de 1.
Então, em x ele foi para 2. E y ele estava em 3 e foi para 4, certo? Ele estava, não, y ele estava em 2 e foi para 3. Então ele formou aqui esse terceira linha aqui, ó. E o último comando, ele pede o deslocamento de 1, 0. Deslocamento de 1 em x, ele estava em 2, ele foi para 3. E em y, 0. Então o meu y estava em 3, se mantém em 3. Deixa eu voltar aqui, ó, tirar essa. Ó, então revisando aqui, ó. Line mais enter. Quando eu boto line mais enter, ele vai entender que eu quero criar linhas. A primeiro ponto que eu determinei, 0, 0. A origem aqui do meu plano. O segundo ponto vai ser arroba. Quando eu boto arroba, eu não estou mais trabalhando com coordenada absoluta, e sim com coordenada relativa. Coordenada relativa é deslocamento. Então, quando eu boto arroba 33, eu estou deslocando 3 casas em x, 3 casas em y. 33 é segundo ponto. Depois, deslocamento 0. 0 em x, continua no 3. Menos 1 em y, vai de 3 para 2. O y foi para 2, porque teve o deslocamento de menos 1. Então, é esse ponto aqui, ó. Próximo comando, menos 1, então em x eu estava em 3, eu fui para 2. E em y eu estava em 2, fui para 3, ó, porque ele pediu como, o deslocamento de 1. Então eu fui para esse ponto aqui, ó. E finalizando, tem o deslocamento de 1 em x, que ele estava em 2, foi para 3. E o em y é 0, então continua em 3, então ele foi para cá. E finalizando com o comando ESC, eu vou formar essa setazinha aqui no meu programa. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês na resolução das questões. Em próximos exercícios, eu espero que vocês tentem resolver as questões. Caso não consiga resolver as questões, bota a dúvida no chat da pergunta. Professor, essa questão não estou entendendo. Ou eu consegui ir só até aqui. Porque quando eu boto exercício, eu vejo que ninguém responde e ninguém bota dúvida, aí não dá para saber como é que vocês estão. Certo que não entenderam o assunto, mas pelo menos tentam. Que quando a gente vê que não resolveu, a gente pensa que vocês nem tentaram resolver a questão. Então tenta resolver a questão. Eu sei que esse assunto é chato, porque não tem o programa para vocês utilizarem. Então, como não tem o programa para vocês utilizarem, fazer esses comandos na mão é meio difícil de entender. Mas tentem fazer essas questões como eu fiz agora. Dava para resolver se vocês fizessem com uma régua, uma caneta, um papel. E bora ver, bora tentar, bora fazer um esforço. E quando não tiver entendendo uma parte, deixa no chat da pergunta lá, isso aqui não entendi, ou bota uma resposta mesmo que seja errada, mas professor, eu tentei, não consegui, mas eu tentei. Então, próximo exercício, pessoal, bora tentar, nem que esteja a resposta errada, mas vai botando a resposta, tira a dúvida, que a gente vai resolvendo esse problema. Até mais, pessoal.